Eu sou uma cartola. Um dia, alguém me apresentou a verdade. E a verdade me libertou. Aqui está escrito: conhecereis a verdade é a palavra de Deus. E do momento em que eu abri as escrituras, do momento em que esse pastor botou a mão na minha cabeça e repreendeu o espírito de religiosidade e todos os demônios que acompanham isso, os meus olhos se abriram. Algo mágico aconteceu. Doutor Diego, por gentileza, me acorrenta aqui com esse grilhão. Vem cá. Põe essa algema. Essa algema de escravo, porque quem vive pecando é escravo do pecado. Quem vive pecando não é dono de si mesmo, só faz a vontade do seu Senhor. Vejam, eu estava preso, acorrentado assim. Eu não conseguia me libertar. Não havia jeito, ó. Pode dar um close aqui, ó. Vem cá, chega perto. Mostra se tem. Vai pra mim. Vai pra cá. Vê se tem alguma brecha aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Isso. Tá vendo? Não tem, ó. Não dá. Usa sua mão mesmo. Vai. Assim, pronto. Tenta pegar aqui. Solta, puxa. Puxa com força. Ai, tarado, me larga. Pronto. Muito bem. Pronto. Vira a cama e mostra você. Vira, eu tô mandando você virar essa cama e mostrar você. Vira. Obedece. Vira. Olha. Aí, ó a cara dele. Ó. Ah, alô, meu filho. Ai, uma salva de palmas pra ele. Pronto. Essa é a internet, essa é a igreja que cresce, esse é o povo mais feliz da terra. E aqui estão os melhores profissionais, sem dúvida. Mas eu estava assim preso. Coitado, ó. O quê? Deve estar um sufoco aqui. O fato é que um dia aquele pastor, depois de orar e repreender os demônios, porque os demônios acompanham o espírito de religiosidade, o pastor falou: dá o seu coração para Jesus. Confia nele, no mais tudo ele fará. Então eu peguei o meu coração e fui diante do altar de Deus. E coloquei todos os meus pecados nas mãos de Jesus. Ele, somente ele, tem o poder de perdoar os seus pecados, cabra safado. É, você que está aí do outro lado da tela. É, você... Vem cá, dá um close aqui no palhaço. Você já pensou muita besteira, não já? Hein? Mas eu sou bonzinho já? Você já desejou coisas terríveis no seu coração, não é? Piltre, sacrifanta, sacrílego, é. Você planejou, arquitetou, você já desejou roubar. Roubar o amor das mulheres. Tá aí? Ah, claro que já. Que isso? O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, velhinho, o que há? Não vem dizer que você é bonzinho, não. Se você disser que é bonzinho, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus, e somente Deus é bom demais. Provai e vede, diz o Salmo 34. O fato é que eu era assim, não igual a você, de uma maneira sordidamente diferente, miseravelmente diferente. Os meus pecados, meu coração estava num vazio, uma tristeza profunda. Foi quando eu cheguei para Jesus e disse: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele ouviu a minha oração e, naquele momento, eu fui liberto de todos os meus pecados ali. As correntes caíram por terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele momento o Espírito Santo começou a botar em ordem. A minha cabeça, que era distorcida, começou a virar. Começou a ser posicionada. Os meus pensamentos começaram a voltar em ordem. Ele começou a mudar os sentimentos do meu coração. Começou a mudar o desejo do meu coração e a nossa mente também, porque as coisas estão interligadas. Devolveu o meu sorriso, eu fui cheio de uma alegria, pois está escrito: se você deixar o pecado de lado, ele é mais justiça, o Senhor Deus derramará sobre você o óleo da alegria. Em Cristo tudo será novo. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para o doutor Diego. Doutora Tatiana, muito obrigado, querida. É verdade, sabe, pessoal? Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro comum, um livro qualquer. Pode até parecer que sim, mas não. É diferente. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, as coisas passam bem diferente. A palavra de Deus, para princípio, pode ser um livro como outro qualquer, sem graça, sem vida, sem cor. Mas no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos que esse livro contém a palavra de Deus, ele é, na verdade, a revelação completa de Deus. E Deus começa a se revelar a você. E na medida em que você ora em nome de Jesus, que é a chave de entendimento, ele apresenta para você qual é a boa, a perfeita e agradável vontade para a sua vida. Tá certo ou não tá? Tá bom ou não tá?
Então vamos dar para ele uma salva de palmas, porque é para ele e nele que estamos aqui. O que acontece é muito louco. O que acontece não é nada simples de explicar. O que acontece é que quando nós deixamos o pecado de lado, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, quando nós conscientemente decidimos abandonar o pecado, ele envia sobre nós o seu Espírito Santo. E ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí começa a ver algo tremendo em nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu explicar para vocês. A princípio nós somos assim, sem graça, sem vida, sem cor. Vazios assim, ó, como essa caixinha. Vazios, assim, ó, sem nada dentro. No momento em que nós entregamos nosso coração para Jesus, ele acende a chama do seu amor. E essa chama que começa a queimar, começa a consumir todo o pecado, toda a injustiça. A chama do amor de Deus transforma a vida de uma pessoa. E assim, à medida em que você ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e pratica, essa chama consome e vai restaurando e vai retirando dentro de você uma nova criatura, um novo ser. Isso porque é chamada operação novo nascimento. Um dia um jovem perguntou para Jesus, o que é um novo nascimento? O novo nascimento é assim, quer ver? Ó? Tá vendo isso aqui? Vem cá. Vem pra luz, você, o cameraman. Vem, vem. Vem, chega junto. Ali, ó. Ó, tá vendo? Nada aqui dentro, ó, nada. Ó, quer ver, ó? Atenção, ó, nada aqui. Ei, você da internet, tá vendo alguma coisa? Não, viu? Nada aqui dentro, nada. É assim um ser humano. Há um vazio do tamanho do céu que nada, nem coisa nenhuma pode preencher. Mas no momento em que nós convidamos a Jesus para vir morar dentro de nós, ele envia o seu Espírito Santo e a partir daí, ele começa a retirar de dentro de nós a imagem e semelhança de Deus, que está abafada por causa do pecado. As pessoas dizem, isso aí é conversa fiada de pastor, isso aí é blá, blá, blá de crente, isso aí é fanatismo religioso, ó, tem nada dentro dele, nada. Se você olhar com os olhos humanos, você não vê nada, mas o homem olha a aparência e Deus vê o nosso coração. E a partir daí ele começa a restaurar, a transformar, a regenerar. E tudo vai se fazer novo. E essa novidade de vida está para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para ele. Nele, ele é o Senhor da glória. E para ele toda honra, toda glória e todo louvor. O que acontece no fundo, é que nós temos aqui dentro pecado, e o pecado é espírito imundo. Somos repletos da imundícia desse mundo. Dentro de nós há algo de podre. William Shakespeare, cristão, um dia escreveu na sua peça Hamlet, ele diz, há algo de podre no reino da Dinamarca. Esse algo de podre no reino da Dinamarca era o pecado que estava inserido naquela família real. Dentro deles havia, na verdade, a podridão, a mentira, o incesto. A peça trata sobre isso. É assim como o nosso coração também. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entendemos a mensagem do Senhor Jesus, ele acende em nosso coração a chama do seu amor. E vem habitar aqui dentro do nosso coração e queimar toda injustiça, toda raiz de amargura, toda tristeza, todo ódio, todo pânico e toda dor. E a partir daí ele vem habitar em nós. E um dos nomes que ele tem é a rosa de Saron. Uma rosa que nasce no deserto de Saron e que exala um perfume a muitas distâncias, muito longe. A partir daí, você deixando o pecado de lado, o seu coração que é assim, sem graça, sem vida, sem cor. No momento em que você abre o seu coração para Jesus, ele derrama o óleo da alegria. E a partir daí, quando você vem à igreja que cresce, ouvir a palavra de Deus, ele transforma de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. A cada dia tudo vai se fazendo novo e as coisas velhas vão passando. A cada dia você é transformado, você é restaurado, regenerado. É verdade, olha pessoal, tem um hino cristão que mostra que o Senhor primeiro nos quebra todinho. Você fica diante do eterno. E diante do eterno você fica sem ação. Você fica pasmo de boca aberta. Mas no momento em que você se abre à eternidade e admite a possibilidade do invisível, como naquele cântico, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. Quebra minha vida. Eu quero ser um vaso novo. À medida que você se